Classroom, que lá tem umas coisinhas, umas atividades para fazer. Bom, vocês já podem colocar o nome de vocês, tá certo? Põe o nome e a gente vai abrir o nosso livro. A gente tem história hoje também. A gente parou exatamente na página 153, certo? Só para retomar o nosso assunto, porque realmente ele é um pouco puxado, isso eu admito. E a gente está falando da formação da União Soviética, toda a sua duração, a sua má administração nos setores econômicos, que culminaram no seu fim, certo? Ser comunista é crime? Não, não é crime, não. Depende do país, né? Eu acredito que algum país tenha esse tipo de lei, né? Já que alguns países, né? Em alguns países, por exemplo, é crime até mesmo ser homossexual, né? E é um crime passível de pena de morte. Então eu imagino que seja crime, né? E eu imagino também que já foi crime, né? Em alguns países e hoje não é mais. Depende também do entendimento de comunismo, né? Mas eu acredito que isso fica melhor para aula de história do que para aula de geografia, né? Embora aqui a gente esteja falando da União Soviética. Falamos também da corrida bélica, a corrida armamentista durante a Guerra Fria, que estava transitando ao mesmo tempo da corrida espacial. Né? Quem chegava primeiro, quem teria as maiores conquistas espaciais. Sabemos que a Rússia foi a primeira nação a colocar um cosmonauta, né? Uma pessoa orbitando a Terra, cosmonauta, certo? Mas os Estados Unidos foi o primeiro a colocar um astronauta, né? O Neil Armstrong e o Edwin Buzz Aldrin. Embora o Aldrin não pisou na Lua, o negócio é esse, Edwin. O Armstrong pôs os pés na Lua, né? Então, os Estados Unidos ganharam na corrida espacial. E os fatores econômicos, né, dessa má administração por parte dos soviéticos culminaram na dissolução da União Soviética, que passava por crises, né, por problemas no seu setor industrial, que era pouco explorado e depois passou a ser explorado, também do setor da pecuária, né, e da agropecuária, que sofria, né, já que as maiores extensões de terra da União Soviética não são favoráveis para o cultivo de certas plantas, mas sim tem muito território excelente para o cultivo, certo? E depois disso, né, depois da dissolução da União Soviética em 1991, né, que também findou, né, com a Guerra Fria, já que a Guerra Fria era entre os Estados Unidos e a União Soviética. Se a União Soviética acabou, não tem mais Guerra Fria. Né? A gente parou na consolidação, né, na formação da Comunidade dos Estados Independentes da Europa. Pegando ali a Rússia asiática, né? Vamos separar a Rússia da parte da Ásia, da Rússia da parte da Europa. Rússia asiática, Rússia europeia, Moldávia, Ucrânia, Belarus, Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão e a Geórgia, né? E também o Azerbaijão. A gente parou na página 153. Né? Então, livro, página 154, para a gente retomar nossas leituras aqui. 22 pessoas é um número bom. Lembrando, se você ainda não pôs seu nome, por gentileza, coloque seu nome, certo? Livro, página 152. Conflitos internos e fragmentações. Como vimos, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desencadeou uma gigantesca onda de conflitos autonomistas por todo o leste europeu. E, no território da antiga União Soviética, isso aconteceu com mais força. As políticas expansionistas russas anexaram forçadamente
repúblicas no processo de criação da União Soviética. Me perdi. Da União Soviética. Ponto. Posteriormente, para manter o domínio dessas áreas, Joseph Stalin instituiu a política do liquidificador, que consistia em misturar etnias diferentes com o predomínio russo em cada uma das repúblicas do vasto Império Soviético. Com a implantação das políticas democratizantes... Menino? Era aqui mesmo, desculpe, meu PDF travou. Do Glasnost por Gorbachev, em 1985, eclodiram na União Soviética diversos movimentos étnicos e nacionalistas de independência, que se intensificaram e perduraram até os dias atuais. Os principais conflitos da CEI são o separatismo russo na Crimeia. Se não me engano, a gente deu uma lidinha disso aqui também. Mas a gente continua, que é para manter a ideia fresca, né? A Crimeia é uma província autônoma da Ucrânia, situada numa península da costa norte do Mar Negro. A maior parte dessa região, contudo, é constituída de ucranianos, aliás, não é constituída de ucranianos, e sim de russos que foram exilados durante a stalinista política de russificação das nacionalidades. Essa população russa representa aproximadamente 70% do total. E, a partir de 1992, passou a se organizar em mobilizações, exigindo a anexação da região russa, o que vem desde então gerando conflitos com o governo ucraniano, que não admite passar o controle da região. Bom, separatismo russo na Moldávia. Pessoal, para arrumar confusão, né? Na Moldávia, repetem-se os problemas criados pela política stalinista de mistura étnica. A Transnistria, a leste da Moldávia, tem população de maioria russa e, a partir de 92 também, passou a exigir sua independência por meio da luta armada. Não se tornou independente, mas conquistou ampla autonomia em relação à Moldávia, em virtude da intervenção russa, que mediou um acordo entre os separatistas e o governo. As repúblicas da Chechênia, do Daguestão e da Ingushétia, também lutam pela sua autonomia. A mistura étnica e as riquezas estratégicas dessas áreas põem em alerta a comunidade internacional, devido à existência de oleodutos que atravessam o Cáucaso, ligando as reservas de petróleo e o gás no Azerbaijão e Cazaquistão a Moscou e aos portos da Europa, né? Ou seja, página 155, tá? O principal receio aqui, cadê minha câmera? O principal receio aqui da comunidade internacional, e nisso a gente vai falar de ONU principalmente, é que a Rússia tome conta desses territórios, que são territórios de onde passam oleodutos, né? Já que o maior comércio da Rússia é de oleodutos, e a Rússia é um dos maiores fornecedores de gás para a Europa, né? Chegando até a cortar, algumas vezes, a transmissão de gás para alguns países, fazendo pressão política para que esse país atendesse a alguma demanda da Rússia, né? E que também, por pressão, a Rússia resolveu fornecer de novo gás para esse país. Bom, fragmentação. Lembrei que eu ia falar. Interessantíssimo. Não sei se vocês sabem, falando de separatismo, né, de movimento separatista, aqui no Brasil, mais precisamente lá na região sul, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses três estados, né, constituídos em sua maioria, olha só como a história se repete, né? Constituídos em sua maioria de imigrantes, né, gente que veio de outro país, fugido para cá, para o Brasil, e, obviamente, dos descendentes dos imigrantes. Essa região, esses três estados, tem, e já há um certo tempo, um movimento de separar o sul do Brasil do Brasil. É isso mesmo que vocês ouviram.
há um movimento, né, que o nome do movimento é O Sul é Meu País, e tem como principal objetivo separar os 3 estados da República Federativa Brasileira. É como se a história estivesse se repetindo mais uma vez, né, como foi em outros locais, como a gente viu aqui na Rússia, por exemplo, em relação à Ucrânia e em relação à Moldávia. O que é que acontece numa leitura mais singela dessa situação, né, é que a gente tem que notar que o movimento migratório, né, a imigração, esses imigrantes vieram para cá em 2 condições, principalmente, né, fugindo da guerra, né, fugindo mesmo da guerra. Muitos navios da Segunda Guerra Mundial trouxeram esses imigrantes para cá, para não morrerem lá, né, e pelo trabalho ali no final do Brasil Império, né, ali no final da escravidão, né, o povo negro que foi liberto, certo? E a maioria, né, aliás, a maioria não, uma boa parte, não ia mais trabalhar como se trabalhava antes, né, com horas exaustivas de trabalho, 16 horas de trabalho por dia, né, 12 horas de trabalho. Você entrava, né, a pessoa, aliás, entrava na plantação enquanto o céu ainda estava escuro, né, o sol não tinha nascido ainda, e ia para a senzala quando já tinha escurecido. Então, era horas exaustivas de trabalho. E não tinha mais isso, né? A escravidão, depois de muitas lutas, né, do movimento abolicionista, que durou por anos, né, depois de muita luta, muito movimento, o fim foi a cartada final, né, que foi a assinatura da abolição, né, pela princesa Isabel. Mas que fique claro, ela não amanheceu, né, num belo dia de sol e, nossa, eu estou com pena dos escravos, hoje eu vou soltar eles, como eu já falei para vocês. Isso foi fruto de muita luta. Esse pessoal, né, esses imigrantes vieram para cá no período pós-escravidão para trabalhar, em busca de melhores condições de vida, para trabalhar na cana-de-açúcar, para trabalhar no mercado do café, que se manteve no topo, né, de produto mais valorizado do Brasil por 100 anos, né? Você imagina o que é um produto ter um peso tão relevante? O café, para vocês saberem, chegou a movimentar 64% da economia do Brasil. Então, era um produto muito bem quisto, né? Muito querido, e precisava de mão de obra para exportação, né? E, sim, muitos imigrantes trabalhavam aqui no Brasil, ganhando a vida explorando aqui essas terras. Então, vamos analisar aqui o seguinte, né? Isso é uma questão tanto histórica quanto geográfica e geopolítica. Esse pessoal veio se refugiar aqui, né? Veio tentar a vida aqui, veio ganhar a vida aqui, e agora querem separar o Brasil, né? Os 3 estados ali do sul do restante do Brasil, coisa mais incoerente, né? E esse mesmo pessoal é contra, por exemplo, auxílio para outros imigrantes que vêm para cá, como, por exemplo, o pessoal do Mais Médicos, que, querendo ou não, ajuda, né, ajuda a saúde. E esse pessoal é contra esses imigrantes. Mas esse pessoal não quis ser bem recebido aqui no Brasil, quando vieram imigrar para cá, quando fugiram da guerra. Por que não podemos receber outros imigrantes que estão vindo fazer um bom serviço aqui para a nossa sociedade também, né? Isso, acima de tudo, é uma questão humanitária, de você ser humano, de você ter empatia pelo outro, né? Aqui a gente está quase entrando em ética, portanto, vamos voltar para a nossa disciplina. Fragmentações, aliás, na Europa Oriental. A unificação alemã. O processo de fragmentação do leste europeu começou com uma experiência de remembramento, a unificação alemã, que contraditoriamente ocorreu com a fragmentação de fato do Muro de Berlim, né? Aqui ele está quase que usando de uma metáfora, né? Que a unificação da Alemanha aconteceu com a fragmentação, com a queda do Muro de Berlim. Como vimos, após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazismo, a Alemanha foi dividida, em 1945, em 4 zonas de administração entre os países vencedores: Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e União Soviética. Até 1961,
As duas áreas, apesar de autônomas e autossuficientes em infraestrutura, não tinham limites ou fronteiras concretas. Porém, na noite de 13 de agosto de 61, orientados pelos soviéticos, soldados alemães construíram um muro de 162 quilômetros de extensão, separando a Berlim Oriental da Berlim Ocidental, o Muro de Berlim ou o Muro da Vergonha. Essa construção servia mais para impedir a fuga de alemães do lado socialista do que para impedir atos de boicote e espionagem capitalista. Próxima página, página 156. O Muro de Berlim perdurou por 28 anos, separando famílias, causando muita dor, inclusive. Até que em 9 de novembro de 1989, o povo em festa começou a derrubá-lo. E também foi um movimento de muita luta, tá? No início, os guardas do lado oriental tentaram impedir a onda popular, mas aos poucos passaram a confraternizar junto com o povo. Em poucas horas, o portão de Brandemburgo estava aberto para quem quisesse passar para o lado capitalista. A reunificação plena só ocorreu em 3 de outubro do ano seguinte, 1990, e se completou em 2 de dezembro, com o pronunciamento do chanceler Helmut Kohl. O modelo alemão de democracia, a liberdade, aliás, serviu de exemplo para outras nações da Europa, que adotavam o regime socialista, as quais derrubaram seu governo e afastaram a experiência do socialismo stalinista no leste europeu, Só para a gente aproveitar a nossa segunda metade, né? Até aqui, pessoal, ficou alguma dúvida sobre esses fatores econômicos, sobre até mesmo a migração, sobre os conflitos da Rússia, sobre as disputas territoriais, sobre a dissolução da União Soviética e a consolidação da comunidade dos Estados independentes? Alguma dúvida? Falem agora ou falem depois, mas falem melhor agora. Sem dúvidas, não há dúvidas, no doubts. Então, vamos continuar. Que aqui já é um outro assunto, né? Deixando isso aqui um pouquinho de lado para a gente entrar em outro. A origem, a Revolução de Veludo e a fragmentação da Tchecoslováquia. A origem da Tchecoslováquia remonta a séculos de dominação estrangeira sobre as duas etnias que compuseram esse país até a sua separação. Os tchecos e eslovacos chegaram à Europa no século VII, né? E foram dominados por outros povos, inicialmente pela Hungria, século X, ao século XIX. Quando foram incorporados ao Império Austro-Húngaro, aliás, século XIX, quando foram incorporados ao Império Austro-Húngaro. Ponto. Com a derrota desse império, na Primeira Guerra Mundial, os tchecos e eslovacos se tornaram independentes e se uniram em 1918, formando a Tchecoslováquia. Poderia ser eslovaca ou tcheca também. Seria interessante. A distribuição espacial das etnias respeitou as antigas áreas de ocupação do século VII. Os tchecos ocuparam a parte ocidental da República, né? Boêmia e Morávia. Os eslovacos, a parte oriental, Cárpatos. A Tchecoslováquia está localizada em uma área estratégica e sua geopolítica nunca foi tranquila. Mesmo após a unificação, a jovem república seguiu sendo objeto de disputa das grandes potências. Assim, foi até 1938, quando foi obrigada a ceder à região dos Sudetos, cujos habitantes eram de origem germânica, à Alemanha nazista, por meio do Pacto de Munique, entre Inglaterra, França, Itália, Alemanha, aliás. Em 1939, todo o país foi ocupado pelas tropas alemãs. Que desastre! Os que libertaram os tchecoslovacos
do domínio nazista seriam seus futuros dominadores, a União Soviética. A expulsão dos alemães marcou uma era dominadora de Moscou sobre aquele país, por meio de políticas de restrição às liberdades individuais, da implantação do centralismo político, né? Só existia o Partido Comunista, e de uma economia voltada para a industrialização de base. Só os soviéticos garantiram uma forte influência sobre a Tchecoslováquia. Então, aqui, João Lucas, né, havia perguntado se ser comunista é crime. Não é. Tá? Ser comunista eu já falei que não é. Mas a visão de comunismo, por horas, foi modificada, né? Porque muito se fala que o que Joseph Stalin promovia não era nem socialismo nem comunismo, né? Era uma coisa parecida com o nazismo, né? Já que o Holodomor, que é como se a gente pode dizer o Holocausto na União Soviética, também matou milhares, né? Então a gente tem aqui visões bem diferentes. E também seriam visões diferentes do que a gente tem quando lançou o cartão Bolsonaro de vazar. Seu não, nosso. Vamos lá. As visões de esquerda e de direita também estão um pouco diferentes hoje das originais, né? Por que que se falava que a esquerda é o lado do trabalhador e a direita é o lado do capitalista, né? Durante as reuniões, né, durante a Revolução Francesa, durante a Assembleia, os capitalistas, né, os donos das fábricas, os ricos, né, sentaram à direita das cadeiras, né? No caso de vocês, à direita das cadeiras. Os trabalhadores, né, por um acaso do destino, sentaram à esquerda, certo? Trabalhador sentou à esquerda. Pronto, daí a definição básica, por causa da Revolução Francesa, certo? Mas ainda nessa Assembleia, aqueles donos de empresa, fazendeiros, tudo mais, empresa que eu falo é comercial, né? Nós estamos falando da Revolução Francesa, ali em 1789. O pessoal que queria que o trabalhador realmente se matasse de trabalhar, que gerasse o máximo de riqueza para esse dono de comércio, e o trabalhador podia morrer, que o dono não estava nem aí, né? Ele só estava pensando em gerar riqueza, gerar riqueza, gerar riqueza. Esse rapaz se sentou na extrema direita lá da Assembleia. E a pessoa que dizia, eu quero comida na mesa de todo mundo, de todo trabalhador, sentou à extrema esquerda, né, lá na parede, à extrema esquerda da Assembleia. E a pessoa que estava assim meio em dúvida, né, que queria ajudar um pouquinho os trabalhadores, mas tinha uma certa simpatia pelo lado dos ricos, né, dos empregadores, sentou ali no centro. É daí que a gente tem a definição, ó, extrema direita, direita, centro, esquerda e extrema esquerda. Por causa de uma reunião, por causa de uma assembleia. Só por causa disso é que as coisas são definidas dessa maneira, tá certo? Se se os trabalhadores tivessem sentado na direita, eles seriam de direita, né? A coisa seria do contrário. Se nós, estou querendo falar nós, né? Se a gente, empregador, tivesse sentado à esquerda, a gente seria de esquerda. Mas a gente, empregador, sentamos na direita, somos de direita. Se a gente, trabalhador, tivesse sentado à direita, seríamos de direita. A gente, trabalhador, sentou à esquerda, somos de esquerda. A definição é essa, certo? Isso aqui não é política, não é minha opinião política, não é nada disso, tá? Isso aqui é história, tá certo? Com um pouquinho de geografia, né? Agora vamos mais para a geografia com um pouquinho de história. Continuando. A política soviética, no final da página 156, a política soviética gerou insatisfações crescentes na sociedade de Tchecoslováquia. Na sociedade tchecoslovaca, aliás. Em 1968, o governo progressista de Alexander Dubček, aliás, atendendo ao clamor popular, adotou um amplo programa de reformas nas esferas econômica e social, que ficaram conhecidas como a Primavera de Praga, rapidamente sufocada pelas tropas soviéticas. No entanto, o grito de liberdade ressurgiu
com todo o vigor com as políticas liberalizantes implantadas por Gorbachev na União Soviética, que culminaram com a queda do Muro de Berlim e o desmembramento da pátria soviética. Um mês após a queda do Muro de Berlim, em 89, também caiu o socialismo na Tchecoslováquia, num momento histórico conhecido como a Revolução de Veludo, pelo fato de não ter havido violência nem derramamento de sangue. Engraçado desse capítulo aqui, quando eu estava lendo ele, antes de dar aula, né? É que ele falou um montão de coisa mesmo, um montão de detalhes, mas a informação principal é essa daqui, ó. O que foi a Revolução de Veludo foi a saída do socialismo, né? A queda do socialismo na Tchecoslováquia sem que haja uma guerra. Pronto, esse capítulo se resume nisso, certo? A pressão popular provocou a queda do presidente Gustav Husak e a libertação do dramaturgo Václav Havel, líder da oposição democrática, que assumiu a presidência inicialmente de forma provisória. Em 1990, o parlamento, agora dirigido por Alexander Dubček, líder da Primavera de Praga, por meio das eleições democráticas de junho, confirmou Havel na presidência. A separação. Só uma pergunta, pessoal, que eu sempre pergunto isso. A disciplina está andando muito rápido, eu estou explicando muito rápido. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem que eu explique alguma outra coisa? Vendo rápido demais, vocês me avisem, tá bom? É importante que vocês falem as impressões de vocês da aula. E outra coisa também, eu sempre trago um slide, né? Alguma coisa assim mais interativa, mas nesse caso aqui o livro realmente traz tanto detalhe que o slide ficou dispensado, tá? Só iria encher mais a cabeça de vocês. Mas o que a gente tem aqui é o suficiente. Desde o momento em que caiu o socialismo, tomou corpo um forte movimento separatista, inicialmente na região eslovaca e depois em todo o país. Contrário à separação, Havel renunciou em 92. Em novembro do mesmo ano, foi aprovada a divisão do país. Em janeiro do ano seguinte, foram oficializadas a República Tcheca e a República Eslovaca. Esse é simplesmente um mapa da República Tcheca e um mapa um negócio de bolinha, o mapa da República Eslovaca. E aqui vai ser mais ou menos o esquema da aula passada, né? Porque as atividades são um pouquinho longe, mas dá para a gente ver isso em 10 minutos. Acredito que dê sim. Vamos lá. A República Eslovaca passou por um período turbulento após a sua independência, inicialmente marcado pela rivalidade entre o presidente Mikhail Govac e o primeiro-ministro Vladimir Merciar, e a forte pressão popular às reformas pró-capitalistas. Em 95, ano que eu nasci, a República Eslovaca assinou com a Hungria um tratado reconhecendo as fronteiras e dando garantia às minorias étnicas nas duas nações. Fragmentação e conflitos da Iugoslávia. Durante vários séculos, a região onde se constituiu a Iugoslávia esteve sob domínio romano e, depois, bizantino. Depois, no século XI, a Sérvia conseguiu formar um reino independente, mas de existência fugaz, pois em 1389 foi anexada ao Império Turco-Otomano. O esfacelamento desse império e as rivalidades entre a Tríplice Aliança, aliada à Áustria-Hungria, e a Tríplice Entente provocaram uma série de conflitos generalizados.
principalmente quando a Sérvia encabeçou o movimento pan-eslavista nos Balcãs. Aliás, desculpa, buscando independência do domínio turco e projetando a construção da Grande Sérvia, fatos que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né? É importante que a gente fale que o assassinato do arquiduque da Áustria-Hungria, né, Francisco Ferdinando, não foi necessariamente o que causou a Primeira Guerra, né? Aquele integrante da organização criminosa, os Black Hands, a Mão Negra, o integrante matou o arquiduque austro-húngaro e daí começou a Primeira Guerra Mundial. Não. Um monte de coisinhas estava acontecendo antes. De fato, muitos historiadores dizem que qualquer tapa em uma pessoa de uma nacionalidade em outra pessoa de outra nacionalidade resultaria numa guerra. Estava todo mundo preparado, né? Não tão bem preparado, mas vendo que a guerra estava batendo a sua porta. Só precisava de mais um motivo, mais um pezinho. Ao final da Primeira Guerra Mundial, mas, claro, só saindo aqui da leitura, claro que uma coisa foi levando a outra, é que a gente não pode tirar a influência de um fato sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Tudo levou a isso, assim como o movimento abolicionista. Ao final da Primeira Guerra Mundial, constituiu-se a formação dos reinos sérvios, croatas e eslovenos, que, em 1929, passou a se chamar Iugoslávia. Esse país, sob o signo do conflito, visto que acomodava... Aliás, esse país nasceu sob o signo do conflito, visto que acomodava em uma mesma área uma diversidade étnica gigantesca, que foi unificada sob a forma de uma federação composta de 6 repúblicas: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia e Montenegro. As duas províncias autônomas, porém, subordinadas à Sérvia, Kosovo e Voivodina, aliás. A mistura explosiva de povos. Tá bem. Dentre as diversas etnias que compõem a Iugoslávia, a mais numerosa é a dos sérvios, povo cristão ortodoxo que constitui mais de um terço do total da população iugoslava e, mesmo estando assentado na Sérvia, é maioria na província autônoma de Voivodina e se espalhou pelas outras repúblicas como minoria. A segunda maior etnia da República Iugoslava são os croatas, povo católico que abrange 20% da população total. A maioria vive na Croácia e o restante se espalha pelas diversas repúblicas e províncias. A terceira mais numerosa é a dos eslovenos, que constituem apenas 8% da população e vivem espremidos na Eslovênia, região situada entre Croácia e Áustria, e em menor quantidade, a etnia albanesa, que vive na província de Kosovo, região subordinada à Sérvia, além dos montenegrinos, que moram na República de Montenegro, os macedônios, predominantes da Macedônia, e numerosas outras minorias étnicas, como húngaros, turcos, ciganos, que se espalham pelo país. A geografia em cena aqui vai falar um pouquinho do Estado Islâmico, né? Pode ser um pouco interessante, mas a gente já pode pular para as atividades. São leituras complementares que a gente tem nas próximas páginas até a atividade, né? Na página 161, 162, 163, 164, a gente tem nossas atividades. Por acaso, ficou alguma dúvida? Vocês querem que eu explique alguma coisa a mais? Porque realmente em 3 minutos não vai dar para ler todas as questões. Ficou alguma dúvida? Ficou algum assunto solto? Alguma coisa pouco explicada que poderia merecer mais atenção? Pessoal, eu preciso que vocês falem. Deixa eu contatar os mais falantes da turma. Ítalo, Letícia,
Ingrid, Sara, Natália, alguma coisa, Laura, alguma coisa ficou pouco explicada que vocês querem que dê um toque a mais. Caso contrário, nossa aula termina por aqui. Não? Dá para resolver tranquilo, né? Ótimo, ótimo. Bom, a gente se vê amanhã, né? Amanhã tem aula de geografia. Essa atividade, ela começa hoje, tá certo? Mas ela não vai ficar para vocês me entregarem amanhã. Eu acredito que é muita coisa, né? Mas deixa eu ver aqui. Não, a maioria é questão objetiva, né? Dá para entregar amanhã. Dá para entregar amanhã. Pensar no caso de vocês, talvez eu ponha segunda-feira. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou. É da 161 até a 164, tá? Vai estar no Classroom. 161 a 164. Nossa aula encerra aqui, tá bom? Até amanhã. Um abraço. Até a próxima. Vou interromper a gravação.